18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Boa noite pra você, Karime Leão. Aí, Carlão, boa noite e obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. É claro, hein? Contando com a sua participação, nosso WhatsApp à sua disposição, 994887592. Participe! Isso aí, Carlão, participa, viu, gente? A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. E lembrando que vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Mix. A gente começa às 18 horas de hoje com os destaques do dia. Respirando fumaça. Qualidade do ar em Manaus é considerado muito ruim pelo 5º dia consecutivo. E especialistas já recomendam o uso de máscaras especiais em Manaus por causa da fumaça das queimadas. Denúncia afirma que o ministro Alexandre de Moraes usou o Tribunal Superior Eleitoral para investigar bolsonaristas. As expectativas da nova rota amazônica que pretende exportar produtos de Manaus para o mundo. Legal, esses e outros assuntos, os destaques do dia, os destaques desta quarta-feira, 14 de agosto de 2024, você confere conosco, hein? A partir de agora, em mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Manaus, hein, Karime? Novamente, sem Manaus. Condição, Carlão. De sem novo, condição. outra vez, Manaus amanheceu pelo 5º dia seguido, consecutivo, direto, um atrás do outro, tomada por fumaça tóxica e, consequentemente, é claro, a qualidade do ar muito ruim em função das queimadas ilegais em várias regiões do Amazonas, Karime. Então, Carlão, e quando essa qualidade do ar ela é classificada como muito ruim, isso significa que a população pode apresentar problemas de saúde, sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta, além de falta de ar e respiração ofegante. E é por isso que crianças, idosos, pessoas com doenças cardíacas e respiratórias sofrem mais com essa fumaça que encobriu aí, tomou conta de Manaus durante esses dias. Karime, a situação realmente é grave. O epidemiologista e pesquisador da Fiocruz Amazônia, que é o Josen Orellana, alerta para a necessidade do uso de máscaras com um sistema de filtragem especial, principalmente por pessoas aí que têm histórico de comorbidades e doenças respiratórias. Atenção, nesse período crítico de intensificação da fumaça proveniente das queimadas, é necessário um cuidado especial, Karine. É sim, Carlão, a gente que de repente não tem problema algum, sente já o olho arder, o nariz, uma tosse que não vem do nada. O ar só melhorou agora no fim da tarde depois da chuva, né? Bom, e com toda essa situação, com chuva ou sem chuva, a gente já sabe que esse período vai ser sim de fumaça. E é claro, com isso tudo aumentou o número de pessoas nos hospitais com problemas relacionados a essa poluição. Vamos atualizar a situação agora da qualidade do ar com a repórter Odineia Araújo. Desde o último sábado, dia 10, a qualidade do ar em Manaus atingiu a marca de muito ruim na escala do Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental do aplicativo Selva, devido à fumaça que toma conta da capital. E nessa quarta-feira, Manaus amanheceu com a qualidade do ar também muito ruim pelo 5º dia seguido. Segundo o aplicativo Selva, foram detectados dezenas de focos de queimadas no sul do Amazonas. A Defesa Civil emitiu alerta explicando que o problema se intensificou após a combinação dos focos de queimada e a chegada de uma frente fria ao sul do estado. Com isso, a frente fria empurrou a fumaça para a região metropolitana de Manaus, mas a situação se estende por todos os municípios da chamada região do Arco do Fogo. A Organização Mundial de Saúde alerta que a exposição à poluição do ar está associada a diversos efeitos na saúde, como doenças respiratórias
respiratórias e cardiovasculares. Por isso, a Fiocruz Amazônia recomenda o uso de máscaras nesse período crítico de exposição à fumaça em Manaus. De acordo com o pesquisador Gésen Orellana, o que mais preocupa esse ano é que não se sabe o que está acontecendo, se é uma antecipação do período crítico ou se esse ano a fumaça tóxica se estenderá por mais tempo. E as consequências do calor extremo e a fumaça tóxica, segundo o pesquisador, podem agravar condições clínicas pré-existentes. Como doenças cardiovasculares, e respiratórias, como rinite, asma, bronquite, doença pulmonar obstrutiva crônica, inclusive a síndrome respiratória aguda grave, às vezes associado com o vírus da influenza ou até mesmo com o vírus do SARS-CoV, o SARS-CoV-2, causador da Covid. O pesquisador Gésen Orellana lembra ainda que a poluição do ar e o adoecimento da população pode sobrecarregar a rede pública de saúde, além de impactar a saúde mental de pessoas mais ansiosas. Preocupação excessiva que isso gera em algumas pessoas, particularmente aquelas que são mais sensíveis em termos emocionais, que acabam se preocupando mais, tendo uma preocupação excessiva com esses problemas. Isso pode acabar resultando em crises de ansiedade, por exemplo, uma preocupação extrema. Outro impacto importante, indireto ainda, é a possível sobrecarga dos precários serviços de saúde, porque você vai ter um aumento, na procura de indivíduos, de pessoas com esses sinais e sintomas ao serviço de saúde. No ano passado, Manaus chegou a estar entre as cidades com a pior qualidade de ar do mundo. Somente em julho, o Amazonas registrou o maior número de incêndios para o mês desde o início dos registros em 1998. Além disso, houve aumento significativo de 190% no número de focos de queimadas nos 11 primeiros dias de agosto, segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Carlão, a gente está sofrendo essa falta de ação, a inércia do governo do estado para enfrentar esse problema. Levou aí o quê? A Defensoria Pública do Estado a acionar a Justiça para obrigar o governo estadual a montar em 48 horas, é o prazo que a Justiça deu, uma sala de situação para monitorar e combater as queimadas aqui no estado. E talvez comece a agir, só se for obrigado pela Justiça mesmo, quando deveria ser uma iniciativa normal, porque isso é uma responsabilidade de gestor, de gestão, É nada mais do que cobrir a obrigação de gestor. Já deveriam ter, sim, um plano de prevenção e de ação, porque a gente só fala em reunião, gabinete de crise, não sei o que mais lá, só que de ação mesmo, absolutamente nada. Estamos aí passando por 5 dias consecutivos debaixo de fumaça. E o que acontece? Os governos preferem deixar a situação chegar num ponto tão absurdo, tão caótico, tão urgente e desesperador, que aí sim torna manchete, vai lá no governo federal e pede dinheiro para ajudar a combater a situação, como aconteceu ano passado e como existem também. A gente sabe que existe isso com a seca do Nordeste, Carlão? Sim. É uma constante aí, E é todo ano, é sempre a mesma coisa. É complicada essa situação. É uma situação aí, Karime, que só mostra o quanto nossas autoridades não estão nem aí, de uma certa forma, para esses graves problemas que afetam a população diretamente. Só fazem aquele famoso H, Karime? Anunciam isso e aquilo e nada de concreto se vê na prática, Desde o ano passado está tendo investimento nessa área e a gente não está vendo o resultado como você falou. Vemos isso aí em relação às queimadas, a seca, a fumaça e na saúde pública. Cada ano que passa a situação só piora, infelizmente. Essa é a situação. Essa é a nossa triste realidade por conta das nossas autoridades, por culpa dos nossos, Quem governa, eles estão lá para isso, Karine? Vamos falar francamente, Carlão? Não tem como. O governo federal, o governo do estado, também a prefeitura de Manaus, todos eles falharam feio na prevenção de mais dessa crise ambiental que a gente está passando, que foi prevista. A gente aqui falou desde o ano passado que vários especialistas já apontavam também para esse aumento de número de queimadas. As queimadas na floresta estão mais intensas que do ano passado. E nada do que foi planejado ano passado, que foi anunciado, dito, propagado, nada disso aconteceu. Quem
paga o pato da outra ponta, quem é? A gente, a população, que mais uma vez é obrigada a conviver com esse ar tóxico por mais um ano. Resumindo, Karime, a falta de ação, a inércia do governo do estado para enfrentar esse problema levou a Defensoria Pública do Amazonas a acionar a justiça para obrigar o governo estadual a montar em 48 horas, Karime, uma sala, para monitorar aí e combater essas queimadas. Nós vamos saber mais detalhes dessa situação aí, numa situação preocupante, Karime Leão, Inclusive, Fundo das Nações Unidas para a Infância divulgou um alerta por causa das queimadas nos municípios do Amazonas. Vamos acompanhar detalhes sobre esse assunto com Odiné Araújo. A temporada de fumaça esse ano chegou mais cedo. Imagens do fumaceiro encobrindo Manaus são semelhantes às registradas em outubro do ano passado, quando as queimadas estavam no ápice, com registro de 1,6 mil focos de incêndio florestal em um único dia no Amazonas. A diferença é que ainda estamos em agosto e o ar de Manaus já atingiu níveis semelhantes ao de outubro do ano passado, considerado o ápice das queimadas devido ao pico do verão amazônico. Por conta disso, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, alerta sobre a qualidade do ar insalubre em cidades do Amazonas. De acordo com a plataforma que mede o índice de qualidade do ar em tempo real, Manaus registra atualmente qualidade insalubre para pessoas sensíveis, com alerta laranja para desconforto respiratórios, principalmente para crianças e idosos. O médico pneumologista Irã Sadayoshi alerta que essa temporada de fumaça das queimadas também é muito prejudicial para quem já tem comprometimentos respiratórios. Essa fumaça que está no nosso ambiente, ela pode ocasionar sintomas respiratórios, como tosse, garganta seca, pode ocasionar bronquite, uma inflamação no pulmão. E as pessoas que já têm problemas respiratórios como asma, rinite, sinusite, entre outros problemas respiratórios, eles tendem a exacerbar esses problemas aí. O alerta laranja é o quarto mais grave na escala de concentração dos 8 principais poluentes do ar e os efeitos associados à saúde. O pneumologista Irã Sadayoshi também orienta para, em dias de muita fumaça, manter a casa fechada. A recomendação que a gente dá é se hidratar bastante, beber bastante água, Se possível, e se tiver em casa umidificador, é interessante utilizar, principalmente em ambientes com ar-condicionado. Manter nos dias mais intensos de fumaça, manter as janelas fechadas. E se não tiver tão intensa a fumaça na localidade onde a pessoa mora, ela pode deixar as janelas abertas e ventilar a casa, para poder trocar o ar que está dentro da casa pelo de fora, Mas assim, o ideal seria realmente até no carro, por exemplo, vidros fechados, ar-condicionado no mínimo e o circulador, aquele botãozinho da circulação de ar fechado também. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Carlão, não tá fácil não. Agora, difícil. Pelo menos choveu, Carlão? Deu essa chuvada hoje à tarde. Deu uma amenizada. Parece que deu uma amenizada. Vamos conversar agora com o André Meirelles, que está ao vivo aqui com a gente, com as atualizações do aplicativo Selva, Então, André, a chuva ajudou mesmo? Melhorou? Como é que foi? Um pouquinho? Como é que foi? Diz aí como é que está nesse momento o aplicativo Selva, a qualidade do ar aqui em Manaus. Muito boa noite para você, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes que nos acompanham nesse momento. Também os motoristas de aplicativos que sempre nos ouvem. Pediu para vocês daqui a pouco mandarem um abraço aí, estão ouvindo nesse momento. Olha só, pessoal, a gente tem aqui, depois dessa chuva que aconteceu agora há pouco, agora pela tarde também aqui na capital amazonense, deu aquela amenizada. A gente tem a pontuação aqui que de 0 até 25, é uma pontuação que é usada pelo aplicativo Selva, que pode ser baixado inclusive por você que está nos ouvindo nesse momento na loja de aplicativos do seu celular. Pesquisa Selva, tá lá o aplicativo, você abre e consegue aí ver essa situação. De 0 até 25 significa que a qualidade do ar está boa. E nesse momento, em várias partes de Manaus, depois dessa chuva, a qualidade do ar está boa. Por exemplo, no centro da cidade. É o verdinho que está aí na tela. Para quem nos acompanha ao vivo, também daqui a pouquinho, para quem vai nos acompanhar pelo 18horas.com.br, a gente já vê aí o aplicativo Selva e
e o verdinho, né, o André? Isso mesmo, a gente também está ao vivo pelo YouTube, você pode pesquisar aí pelo 18 horas Mix FM, e você consegue nos acompanhar pelo YouTube, e tem um mapa que a gente mostra nesse momento como é que está a situação. Por exemplo, no centro de Manaus tá 22,2, algo que a gente não viu 2 dias passados. Tava 90 antes, né? Exato, ou seja, de 25 para cima é ruim. Então tá tudo ali verde, 14,7, 22,8 no centro da cidade, no Parque 10, 20, não é isso? Ou seja, e tudo verdinho, tudo ok. Foi ação divina, né? É só ação divina, né? Porque dos governos nada. Agora, quando a gente passa dessa pontuação de 25 até 50, a qualidade do ar fica moderada. E isso a gente consegue observar no mapa ali nas proximidades do Porto Ceasa, né? Que mostra ali que está já tá amarelo. 26,8. Tá amarelo, tá moderado. Talvez estivesse ruim. Então, com essa chuva deve ter melhorado. Deve ter jogado para moderado aí, Karine. Tá ótimo, André. Obrigada pelas informações. Valeu, André. Agora 6h16, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos então falar dos bastidores da política local, Carlão. Esse é o momento, Karine Leão, Blink, por telefone hoje. Ela está com a gente. Na linha. Blink, muito boa noite, Blink. Então, enfim, todos os 7 candidatos à Prefeitura de Manaus registraram as candidaturas no Tribunal Regional Eleitoral, não é isso? O último, como você já falou ontem aqui, foi o Amon Mandel, não é isso? Boa noite, Blink. Alô, Blink. Alô? Nós estamos com dificuldade de contactar a Blink, que vai falar pra gente sobre os bastidores e tal, tudo da política local e principalmente sobre esse período tenso de pré-campanha eleitoral, não é, Carlão? Sim. A gente já está vivendo essa pré-campanha e conversado com a Blink desde o ano passado. Mas, enfim, aí ela vai ter esses momentos finais de pré-campanha, que eu acho que é só sexta-feira, que os candidatos vão poder falar número, pedir votos. Ela quem traz esse parâmetro. Vamos ver se ela tá lá, Karine. Oi. Blink, oi. Olá, Blink. Conta aí pra gente, então, todos os candidatos estão devidamente registrados no Tribunal Regional Eleitoral? Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Todo mundo que está com a gente na 100.7. Sim, agora estão todos... Nós estamos com dificuldade, o contato telefônico com a Cíntia Blink, daqui a pouquinho a gente retorna a ligação, Cíntia. E o Carlão, acontece que a gente viveu ontem aquele caos absurdo com os postes, né, Carlão? Sim, um único poste deu toda aquela confusão. Complicou tudo. Foi Parou a cidade, Karine. Um único poste, gente, parou a cidade, o sistema viário da cidade, em grande parte, travou, parou, e o resto de Manaus viveu aí as consequências dessa situação e mostrou que Manaus não tem engenharia de trânsito, não tem plano de resposta rápida para eventos como o que aconteceu ontem. O repórter André Meirelles continua ao vivo aqui com a gente e ele tem as atualizações a respeito dessa situação que aconteceu ontem. André, então, foram 12 horas que as 2 vias principais aqui do Adrianópolis ficaram interditadas, não é isso? Como é que está hoje? Como é que está essa região hoje? E a luz voltou na maioria dos lugares? Atualiza pra gente, André. Boa noite mais uma vez. Boa noite mais uma vez, Karine, Carlão e ouvintes. Olha, depois do curto que aconteceu no poste de energia elétrica ali entre as ruas Salvador e Maripiranga, o trânsito ficou bastante congestionado, né? A via foi liberada, isso depois, como você falou, Karine, depois de 12 horas desse trânsito congestionado, né? E por meio de nota, a Amazonas Energia informou que por volta das 10 da noite de ontem, todo o serviço de fornecimento de energia elétrica já estava 100% estabelecido e que as causas estão sendo investigadas, mas a suspeita é de um curto-circuito ali pelo excesso de fio. Moradores, comerciantes e, claro, condutores que passaram ali pelo local relataram que presenciaram o momento do incêndio e que eles, né, acabam vendo essa situação de um emaranhado de fios em toda a cidade, né? Por isso também eu conversei agora há pouco com o deputado Wilker Barreto, ele que cobrou uma ação do governo municipal para cobrar aí a responsabilidade das empresas de energia elétrica, telefonia e as provedoras de internet sobre os fios que são colocados, em maioria das vezes, de forma irregular e amontoados ali nos postes aqui da capital. Vamos acompanhar.
O atual prefeito não fez nenhum movimento em defesa da cidade. A prestação de serviço por parte da Amazonas Energia é resguardada por lei. Ela pode cobrar pelos serviços que ela entrega, mas ela não pode fazer o que quiser da cidade. Peraí. Se nós andarmos aqui pelas ruas onde foram instalados os medidores aéreos, em especial aqui no Parque 10, na zona Centro-Sul, tá a coisa mais horrível do mundo. E a prefeitura não moveu uma palha. O prefeito não fez um gesto. 18 horas. Tá, então, Karime e Carlão, a gente conferiu a fala do deputado Wilker Barreto. Olha, em nota, a prefeitura diz que a limpeza do emaranhado de fios que ficou jogado na via está sendo feito pela CEMUSP, que é a Secretaria Municipal de Limpezas e Serviços Públicos. Olha, Karime, Carlão e ouvintes, na verdade não há uma legislação, digamos assim, uma regulamentação, né? Porque perigo. Isso que a gente, todo mundo perguntou isso, ok, a prefeitura tá lá limpando o que caiu, o que sobrou, beleza, mas a fiscalização desses postes, alguém tem que ser responsável por deixar e depois por fiscalizar, gente. Bem próximo ali, Karime, descendo um pouquinho mais para baixo, tem uma situação semelhante, igual, né, exatamente igualzinho. Aquela foi denunciado ontem, inclusive, por um jornalista amigo nosso. Inclusive. Pronto, exato. Além desses e vários outros postes. Vários ali perto, e tem outros lugares. E tem outros lugares. O que acontece? De quem é essa responsabilidade? Quem vai tomar conta? Mas a cidade tem uma prefeitura que no mínimo deveria cobrar a fiscalização. E aí o repórter André Meirelles, ele investigou isso pra gente, né? E é isso que você tá explicando agora. Exatamente, né? Sobre também que acaba sendo um perigo, né, Karime e Carlão, pra população. Se estiver passando, por exemplo, no local, isso acontecer, um curto que pode derrubar fios de alta tensão em veículos e pedestres, causar uma tragédia, e além de ocorrência como essa que prejudicou o trânsito da capital amazonense, como aconteceu ontem até ali 9, 10 da noite, mas o que acontece sobre isso é que era realmente para existir, como você falou, Karime, uma norma, né? Na verdade, há um projeto dessa norma que já está sendo discutida desde 2018 para regular o uso dos postes de rua, que estava sendo elaborada para ser aprovada pela Agência Nacional de Telecomunicações, que é a Anatel, e pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL, mas ainda não há consenso entre essas agências. Agora, o governo federal está decidindo colocar em decreto a obrigação de contratação do posteiro. Esse posteiro significa ali que é um tema que enfrenta resistência por essas distribuidoras. Que seria uma empresa responsável justamente por fiscalizar esses postes. Do aí jeito chamaram. Que está sendo colocado os fios. Exato. Na situação. Tem muito fio, não tem? Tá emaranhado, não tá? Corre risco de acidente ou não. E aí seria essa terceirizada. E aí chamaram de posteiro, né? Essas empresas, elas fariam a fiscalização do uso da infraestrutura e também uma cobrança dos pontos de fixação usados pelas operadoras de telecomunicações, porque na verdade os postes, eles são para energia elétrica, aí as telefonias acabam utilizando. Porque na regra atual da legislação, os postes estão sob posse das distribuidoras de energia, que têm o dever legal de cessão dos espaços, que é como está o texto, tá, gente? De cessão dos espaços para os provedores aí de internet passarem os seus cabos. Mas os termos de uso, a remuneração e a fiscalização sempre foram aí uma questão que não está clara, não é isso? Isso. E segundo a ANEEL, em 2021, só cerca de 42% das operadoras de telecomunicações tinham esses contratos celebrados com as distribuidoras para usar os postes, né, do que a gente está falando agora. Certo. E há anos, as empresas dos dois setores, elas discutem as responsabilidades pelo compartilhamento dos postes e também como a divisão dos custos, que pode aumentar aí com a chegada de uma nova parte nessa história. Que seria os posteiros, que aí quem que vai pagar essa outra empresa para fiscalizar? E aí ninguém quer arcar com os custos. Até hoje essa guerra, não, a responsabilidade é sua, não é minha, é a batata quente, né, Carlão? Vai para você. Alguém tem que ser responsabilizado. Acontece que atualmente a responsabilidade, do jeito que a gente viu ali, é das empresas de energia elétrica.
Inclusive em junho deste ano foi publicado um decreto que trata da prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica e por pressão do setor de telecomunicações, o texto recebeu um artigo específico afirmando que essas empresas de energia devem ceder espaço nos postes a uma pessoa jurídica distinta que ganhou o nome de posteiro e entrou no foco das divergências, né? O posteiro ele vai ser responsável por administrar o compartilhamento dos pontos de fixação das redes nos postes aí, como a gente falou. Esse decreto ele foi publicado no dia 20 de junho e a partir daí a ANEEL ela tem 120 dias para discutir, aprovar e divulgar a minuta do termo aditivo da prorrogação das concessões de distribuição, Karine Carlão. Ou seja, até agora nada, né? O fato é que continua a terra sem lei, sem fiscalização direito e a gente aqui reze agora para chover, além de cair a chuva para melhorar o ar, porque não tem ação efetiva de ninguém, agora é para rezar para que não dê curto nesse emaranhado, nesse monte de gambiarra que são os postes aqui de Manaus. Muito obrigada, André Meirelles, pelas informações. Valeu, André Meirelles. Isso foi ontem, né, Carmen? Hoje de manhã, um incêndio de grandes proporções também atingiu uma fábrica de salgadinhos na rua Santa Catarina, no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. Fogo consumiu a estrutura da fábrica em apenas 15 minutos. Carlão, o Corpo de Bombeiros foi acionado, controlou as chamas e evitou que o fogo se espalhasse para as residências próximas. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a intensa fumaça preta que cobriu a região e, é claro, a preocupação dos moradores da área. Segundo o Corpo de Bombeiros, o prédio da fábrica agora corre o risco de desabar. E, felizmente, não houve vítima nesse incêndio. Mix. Agora 6h27, você no melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas que a bancada do Amazonas discute as vantagens da chamada Rota Amazônica. Detalhes em instantes. 18 horas. E agora, conferindo a previsão do tempo, hein? Será se vai chover amanhã? Amanhã é quinta-feira. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, não há previsão de chuva só nessa madrugada, tá? A quinta-feira deve ser de sol com algumas nuvens, chuva passageira durante o dia só. E à noite o tempo fica firme. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 8%. E a umidade relativa do ar fica entre 51% e 95%. Mix. Olha, o nosso Rio Negro registrou na manhã de hoje um nível de 23 metros e 63 centímetros após baixar mais de 13 centímetros de ontem para hoje, hein? Mantendo agora a média dos últimos dias, o Rio Negro vai baixar 1 metro e 20 centímetros a cada 10 dias, com grande possibilidade de bater, inclusive, recorde registrado no ano passado, quando o nível das águas no Porto de Manaus atingiu a marca de 12 metros e 70 centímetros em outubro. Mix. A Rota Amazônica, que pretende incentivar e reforçar o comércio do Brasil para o mundo, é pauta de encontro da bancada do Norte com o governo federal, Karine. Exato, Carlão. Nesse projeto, a Rota Amazônica tem o potencial de exportar produtos da bioeconomia, máquinas, equipamentos e bens de consumo aqui de Manaus para países vizinhos como Peru, Equador e Colômbia, além dos continentes da Ásia e da América Central. Vamos acompanhar mais detalhes agora com a Ginéia Araújo. A Rota Amazônica, que representa 200 milhões de consumidores, segundo o governo brasileiro, tem avançado, pelo menos nas conversas. Uma reunião entre a bancada do Norte, coordenada pelo deputado federal pelo Amazonas, Sidney Leite, e o Ministério do Planejamento, aconteceu com essa finalidade. Também participaram da reunião, além do parlamentar do Amazonas, deputados do Pará, Roraima, Rondônia, Acre e Tocantins. As rotas de integração sul-americana vão incentivar e reforçar o comércio do Brasil com os países da América do Sul, além de reduzir o tempo e o custo do transporte de mercadorias entre o Brasil com os países vizinhos e a Ásia. Para o coordenador da bancada do Norte, deputado federal Sidney Leite, a reunião com a ministra do Planejamento Simone Tebet foi excelente. No encontro, foram discutidas as rotas tanto do Atlântico quanto do Pacífico. A expectativa é que a primeira rota a se viabilizar seja do Solimões, Peru, via o Porto de Chancay. O recurso para a dragagem
no trecho do Solimões, tanto de São Paulo de Olivença até Benjamin, já está disponibilizado e garantido para fazer esse serviço nos próximos 5 anos, bem como no trecho Coari-Codajás, certo? Então, a expectativa é de uma atividade econômica pujante no setor de navegação, inclusive com desdobramentos, né? Não só com escoamento de grãos e proteína vindo de estados vizinhos, mas também de melhorar esse mercado em potencial que pode atender inclusive a Zona Franca de Manaus. Com as rotas, não haverá necessidade de escoar a produção brasileira pelo Canal do Panamá, reduzindo o tempo de viagem da mercadoria, conforme Sidney Leite. Nós, parlamentares da bancada do Norte, somos os maiores interessados nesse sentido, para que a gente possa aumentar os ganhos para a nossa economia, gerando emprego, renda, desenvolvimento econômico e oportunidade para a nossa gente. E nós temos essa preocupação não só de aproveitar essa rota para melhorar a atividade tanto do polo naval quanto de serviço no estado do Amazonas, mas também de abrir mercados para o polo industrial da Zona Franca de Manaus, como também, consequentemente, fortalecer o comércio do estado do Amazonas. A Rota Amazônica tem o potencial de exportar produtos da bioeconomia, máquinas, equipamentos e bens de consumo de Manaus para o Peru, Equador e Colômbia, além de Ásia e América Central. Além disso, será possível a importação de têxteis, peixes e banana. Nessa quarta-feira, deputados e senadores se reuniram na Receita Federal para tratar sobre a questão alfandegária do Porto de Tabatinga e entreposto da Receita Federal em fronteira com o Peru. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 32 minutos. Você é o melhor mix do Brasil. Trabalhadores da Petrobras que dependem, na realidade, dos voos da Voipaz para a província petrolífera de Urucu, em Coari, estão preocupados e com razão com a segurança das aeronaves depois da queda do avião operado pela companhia na última sexta-feira, dia 9, em Vinhedo. Aquela tragédia em São Paulo, Karine. Sim, Carlão, exatamente. Os voos para Urucu foram suspensos temporariamente, retornando somente nesta terça-feira, dia 13, depois de uma série de inspeções. Vamos acompanhar essa história com mais detalhes agora com André Meirelles. Durante uma reunião nesta terça-feira com representantes da Petrobras e do Sindipetro, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Petróleo da região norte, a Petrobras confirmou que o avião ATR-72, que caiu em Vinhedo, realizou um voo para Urucu, em Coari, no interior do Amazonas, em outubro do ano passado, substituindo o modelo comumente utilizado nessa rota. Conforme estabelecido em contrato, a Petrobras utiliza na região o modelo menor da mesma família, o ATR-42, segundo o diretor do Sindipetro da região norte e da Federação Nacional dos Petroleiros, Bruno Terribas. Antes mesmo do acidente em Vinhedo, em março do ano passado, o sindicato já havia denunciado problemas de segurança de voos em Urucu. Entre as principais preocupações levantadas estavam as tentativas de decolagem frustradas por recorrentes panes na aeronave. Segundo uma denúncia apresentada pelo Sindipetro, 2 trabalhadores da empresa, um homem e uma mulher, depois de relatarem problemas de segurança na aeronave, foram demitidos. Durante a reunião desta terça, o Sindipetro pediu informações sobre os planos de manutenção das aeronaves. Outros problemas já foram relatados sobre a segurança e até a falta de ar-condicionado em que os passageiros viajavam no calor com os voos da Voipaz, como no caso de uma internauta não identificada que relatou problemas com a aeronave da companhia para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, fiz conexão em Guarulhos para vir para cá, foi o destino final que eu viajei nessa aeronave, e eu volto no sábado que vem para Rio Verde pela mesma companhia aérea. Tô com muito medo. Se pudesse voltar de carro, eu ia voltar de carro, mas não tem jeito, né? Orar a Deus para dar tudo certo e proteção lá de cima. O 18 horas entrou em contato com a Petrobras para saber quais medidas estão sendo tomadas para garantir a segurança dos voos e dos trabalhadores que dependem dessa rota e pediu nota da Voipaz sobre as denúncias de calor e falta de segurança nos voos e aguarda o posicionamento. André Meirelles para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 35 minutos. Vamos para Brasília, Karime, essa é a ideia agora. Carlão, então vamos embora. Vamos conversar Brasília com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite, Cadu. Clima quente, fogo no parquinho hoje aí em Brasília, né? O assunto no Brasil hoje é sobre o escândalo envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Segundo o jornal A Folha de São Paulo, mensagens de assessores de Moraes mostram que o setor do Tribunal Superior Eleitoral era usado como braço investigativo de Moraes. O jornal teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados por auxiliares de Moraes entre agosto de 2022, já durante a campanha eleitoral, e maio de 2023. Então, Cadu, é possível que o ministro Alexandre de Moraes sofra um impeachment? Boa noite, conta pra gente. Provavelmente não, Karine. Pelo que eu vi hoje, eu até ri aqui. Todo mundo defendeu ele, né? Mas vai, conta daí. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, 18 horas. Gente, eu tô aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados, acompanhando esse furdúncio, esse pandemônio que foi esse dia de hoje, porque foi uma movimentação muito grande, porque os parlamentares sabem, Karine, o Alexandre de Moraes é um homem muito poderoso e é muito protegido aqui por algumas lideranças do Congresso Nacional. Então o movimento de pressão tem que ser muito forte para que haja alguma sessão de alguma forma. O que eles esperam é algum aceno do Rodrigo Pacheco para que possa permitir um início de investigação, mas provavelmente isso não vai acontecer. Para você ter uma ideia, Karine, pelo menos 20 pedidos de impeachment já foram protocolados, não só nesse caso, mas desde lá de trás, desde quando o Rodrigo Pacheco sempre foi presidente, ele já segurou em torno de 20 pedidos de impeachment. Então, não é agora que ele vai acenar, não é agora que ele vai autorizar uma abertura de pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, porque tem um impacto político e tem um impacto histórico, né? Porque seria um impeachment, o afastamento de um ministro do STF. O impacto político que isso vai causar, que isso pode gerar no relacionamento da harmonização entre os três poderes, é muito forte. Então, tem vários lados aqui. O que está tendo discussão aqui, Karine e Carlão, nesse momento, é a discussão eterna sobre os impactos dessa medida será que o Rodrigo Pacheco vai autorizar? Será que ele não vai? Será que ele vai? Só que o Rodrigo Pacheco já mostrou que ele não vai, provavelmente a chance é praticamente zero. Ele vai empurrar para frente, porque esse pedido não é para agora, é para setembro, provavelmente. Então até lá ele vai pedir tempo, ele vai apoiar as investigações, que isso seja, que haja provas contundentes, e aí ele vai pensar. Então a situação é essa. Então provavelmente não vai acontecer, pelo menos a autorização, a assinatura de alguma abertura de inquérito para pedido de impeachment. Carlão e Karine. O homem sabe muito, né, Cadu? Se ele cair, ele vai cair atirando. Então eu tenho medo, exatamente. Né? Não então, cai sozinho, não né, é fácil essa situação, não. Exatamente. O cenário, Carlão e Karine, o cenário aqui hoje, como eu falei, ele é um homem muito poderoso, tem muita gente na mão dele. Sim. Exatamente, muita gente. Aliás, muita gente. Ele foi alvo de um X9, né? E muito provavelmente o Talhaferri, o assessor do TSE, que ele foi demitido pelo próprio Alexandre de Moraes por aquele caso de violência doméstica. Ele agrediu a esposa, ele chefiava o setor de enfrentamento à desinformação, foi demitido por o caso de agressão, e aí ele foi afastado, foi demitido. E aí ele, chateado, acumulou dados e entregou. Agora, o Alexandre de Moraes, ele não nasceu ontem, então ele sabe jogar esse jogo. Passado na casca do alho, Cadu. Ele sabe jogar esse jogo. Então, provavelmente, ele é um cara muito forte e deve estar recorrendo aos seus meios próprios aí para tentar brecar esse movimento, Carlão. E Cadu, enquanto isso tudo acontecendo aí, os senadores, né, eles estão aí empenhados também para reunir mais provas para só então discutir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, né, Cadu? Qual é essa relação dos senadores com essa situação toda, Cadu? Carlão, o furdúncio todo foi esse hoje, né? Fizeram uma coletiva, os senadores e deputados da oposição fizeram uma coletiva anunciando que vão anunciar aí um pedido de impeachment, mas não é para agora. Ontem eles estavam furiosos,
depois da matéria que saiu da Folha de São Paulo. Mas aí eles pensaram melhor, botaram a bola no chão e pensaram, olha, entrar com pedido de impeachment às vésperas da eleição que vai começar agora, e sendo que não vai ter deputado e senador para discutir isso aqui, como é que vai ser? Então eles pensaram melhor, tem esse impacto com as eleições, gente. Essa história tem uma forte relação com o momento eleitoral. Agora, o que eles fizeram? Eles vão entregar para a população, vão fazer uma petição pública, vão entregar esse documento para a população assinar junto, para que se avoluma esse documento, né, tenha milhões de assinaturas, e no dia 7 de setembro, aliás, dia 9 de setembro, eles vão entregar esse documento, esse pedido de impeachment com assinatura coletiva, não só dos deputados, senadores, mas também da população. E no dia 7 de setembro, aí vai ser um evento emblemático, eles querem fazer uma grande manifestação fora Alexandre de Moraes, simbólico, né? 7 de setembro, lembra um pouco aqueles movimentos liderados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí vai ser mais um movimento. Então eles estão planejando jogar para frente. E aí vamos ver, né, se tem o fator tempo, se isso vai esquentar, porque tem muitos elementos ainda, tem muita coisa que ainda vai sair. São 6 gigabytes de documentos, como você falou, Karine. Então vai aparecer muita coisa, vai aparecer muita prova. Então, tá cozinhando galo. Na verdade é essa. Então, cozinhando galo, vamos ver como é que acontece. Ou se o Alexandre de Moraes vence essa batalha, o Rodrigo Pacheco vence no tempo também, ele vai deixar que as coisas aconteçam. Carlão e Karine. Tem que esperar para ver a força que isso vai ter daqui a um tempo mesmo, daqui a alguns meses. Agora, e também vamos ver o que a Folha de São Paulo descobre além disso, né? O que vai ser divulgado na imprensa por eles nesse jornalismo investigativo. Eu lembrei do caso Watergate do presidente Nixon, né? A dupla de jornalistas do Washington Post, eles descobriram isso em 1972, também numa situação de reeleição do presidente Nixon, que foi reeleito e ficou até 1974. De 72 a 74, os jornalistas do Post conseguiram desvendar aí várias situações envolvendo o gabinete de campanha, dinheiro do Nixon, que era desviado para pagar grampos irregulares, para fazer denúncias do opositor dele, enfim. Então E não precisa ir muito longe. Pronto. Tem o caso da Dallagnol. O caso da Dallagnol foi muito parecido. Havia um relacionamento entre o Dallagnol e o Sérgio Moro. Sim. E aí, por conta dessas mensagens, desses casos todos, a Lava Jato foi pro saco. Pronto. Então, esse que é o argumento agora da defesa de Jair Bolsonaro. Se for provado que houve uma extraoficialidade, né, um meio informal de agilizar essa relação entre STF e TSE, todos os casos podem ser invalidados. Então essa agora é a nova luta da defesa de Jair Bolsonaro. Tem movimento jurídico, tem movimento político e tem movimento eleitoral nessa história tudo junto. Essa que é a grande movimentação, esse fermento que está rolando aqui na Câmara dos Deputados, Karine Carvalho. Sem dúvida, e a comparação com o caso da Lava Jato é também imediata, é bem recente, sem dúvida alguma. Tô falando que de repente isso vai demorar um pouco, né? Pode demorar um pouco. Vai demorar. Pronto. E outra coisa, vai movimentar as eleições. E vai mudar, né? De repente pode mudar o cenário. Isso é narrativa para os candidatos da direita. Sim. Inclusive a gente fala aí, Capitão Alberto Neto. Capitão Alberto Neto falou bastante hoje, falou ontem sobre impeachment de Alexandre de Moraes, então ele está muito pilhado nessa questão. Provavelmente vai ser a narrativa dele de campanha, né, Karine? Com certeza. Com certeza. Cadu, e teve algum outro destaque? Cadu tá numa maratona, né, Cadu? Porque o Cadu, você tá direto. Você percebe que você tá agitado, Cadu. Você tá numa maratona aí, Cadu. Você tá aí ao vivo, né? Eu tô ao vivo, tô correndo parede, respirando aqui. Vocês devem estar percebendo minha respiração ofegante. Mas é porque as coisas estão acontecendo tudo agora à tarde. Sim. Tudo agora à tarde, essa movimentação, mas não há certeza nenhuma sobre nada. Se você perguntar para alguém aqui o que vai acontecer, ninguém sabe, gente. Porque tudo isso aqui, o jogo, as cartas estão sendo colocadas na mesa agora. Agora, falando de outro assunto, Karine e Carlão, o único assunto que eu destaco é a questão da reforma tributária. O governo acenou em retirar a urgência de votação do caso da reforma tributária, porque esse era a pedra no sapato de Eduardo Braga. O senador Eduardo Braga, relator da reforma, ele botou a bola no chão, disse que ele não quer pressa nessa questão da relatoria, né? Ele não quer que ninguém apresse ele com relação a isso, e o governo o atendeu. Então, provavelmente o governo vai tirar a urgência de votação
decisão e a reforma tributária, a primeira parte, vai ser lá em novembro, pós-eleições, a pedido do Eduardo Braga. Vitória para ele e vitória também para a Zona Franca. Sim, boa, a gente vai ter mais tempo a discutir todos aqueles problemas que a gente estava enfrentando, aqueles que não foram vencidos na Câmara dos Deputados. E com calma, E com calma, né, Cadu? Será que a gente pode ficar um pouco mais aliviado, assim, com esse tempo? Contando com o Eduardo Braga para explicar com calma, né? Toda a planilha. Será? Sim. O Eduardo Braga, ele é um exímio político, né? Ele é uma liderança do NBB, ele é uma liderança, ele tem muita influência dentro do governo. Então foi o pedido dele que foi atendido. Se o ministro da Fazenda, ele atendeu ao pedido do Eduardo Braga para ter mais tempo para discutir, é porque ele deu a certeza de que virá um relatório mais razoável, um relatório equilibrado entre o governo e o Congresso Nacional. Então, coisa boa vai vir e a gente torce que ele vai matar essas questões aí da Zona Franca de Manaus, Karine. Tomara, Cadu. Obrigada, Cadu, pelas informações e sucesso aí. Pra vocês. Valeu, Cadu. Espero ter passado todo esse termômetro para vocês, viu? Foi bem, toma água lá. Sem dúvida. A gente percebe galera. O calor da apuração aí ao vivo, Cadu. Direto de Brasília. Obrigada, Cadu. Até. Tchau, gente. Tchau. Agora 6h46, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Aí, o Polo Industrial de Manaus fechou o primeiro semestre desse ano com faturamento de mais de 97 bilhões de reais, o que representa um crescimento favorável, 12,27%, Karine. Maravilha, né, Carlão? E os produtos que puxaram os números para cima foram eletroeletrônicos, bens de informática, 2 rodas e entre outros. Já o principal produto fabricado no Amazonas foi, é claro, o ar-condicionado tipo janela. Vamos acompanhar mais detalhes com a Diné Araújo. Se os 86 bilhões de reais faturados em 2023 no Polo Industrial de Manaus já deixaram os empresários animados, o crescimento de 12,27% esse ano já está sendo comemorado. De janeiro a junho, o Polo Industrial de Manaus faturou 97 bilhões 130 milhões de reais. Em dólar, as vendas externas da indústria totalizaram mais de 328 milhões nos primeiros 6 meses de 2024, representando aumento de 14,1%. O número de empregos gerados também merecem ser comemorados, segundo o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva. O crescimento do Polo Industrial de Manaus, com o fechamento do seu primeiro semestre em mais de 97 bilhões de faturamento e o atingimento de mais de 121 mil empregos diretos, dão conta do acerto da política do governo do presidente Lula, que restabeleceu a confiança do empresariado do Polo Industrial de Manaus no nosso modelo de desenvolvimento, no modelo de desenvolvimento da nossa indústria. Em junho, o Polo Industrial de Manaus teve seu melhor resultado de mão de obra desse ano. No total, foram empregados 121 mil trabalhadores. O crescimento de emprego da indústria no semestre foi de 6,12% em relação ao ano passado. Os números do faturamento foram puxados para cima principalmente pelos segmentos de eletroeletrônico, bens de informática, 2 rodas, químico, termoplástico, mecânico, metalúrgico, bebidas, papel e papelão. Os fabricantes que mais se destacaram em faturamento no período foram os de mecânica, 2 rodas e eletroeletrônico. Já em relação aos que mais produziram, destacam-se as indústrias de ar-condicionado do tipo janela, receptores de TV, discos digitais e fornos micro-ondas. O mercado de ar-condicionado sozinho cresceu 170,64% ao fabricar 176.190 unidades. Para o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, os resultados do primeiro semestre indicam que o Polo Industrial de Manaus segue fortalecido. Portanto, cerca de 98% da nossa produção é destinada ao mercado brasileiro. Então, o aumento da produtividade, o aquecimento de diversos subsetores e linhas de produção do Polo Industrial de Manaus, com efeitos positivos na geração de emprego, que teve seu ápice em junho, só demonstra que a política macroeconômica do governo do presidente Lula está gerando confiança e tendências positivas no planejamento das nossas empresas. E isso é muito bom para a Zona Franca de Manaus.
Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, de janeiro a julho desse ano, a indústria de motocicletas instalada no Polo Industrial de Manaus teve alta aí, Karine e ouvintes, de 14,4% em comparação ao mesmo período do ano passado. Que bom. Inclusive, Carlão, esse é o melhor resultado registrado nesse período desde 2012. Foram produzidas agora, este ano, mais de 1.015.000 unidades. Bom. Mix. Agora em Manaus, 6 horas e 50 minutos, vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. Ele tem as atualizações a respeito da exploração de potássio aqui na região de Altazes. Boa noite, André. Qual a atualização de agora? Muito boa noite mais uma vez, Karine, Carlão e os ouvintes. Olha, o Ministério Público Federal busca uma decisão urgente da Justiça sobre essa exploração de potássio em Altazes, e essas ações, elas destacam que apesar de a empresa alegar que as terras afetadas foram adquiridas no processo de compra, ele foi marcado por coação e também ameaças contra os indígenas que lutam por direitos territoriais, além também de não considerar adequadamente o uso tradicional dessas áreas pelas comunidades locais. O Ministério Público Federal alerta que a continuação dessas atividades, sem ali a devida consulta e respeito aos direitos indígenas, tem agravado os conflitos e também causam danos, muitas vezes irreparáveis. O Ministério Público Federal pede que o licenciamento e as atividades da Potássio do Brasil sejam suspensas imediatamente para evitar maiores danos ao meio ambiente e também às comunidades indígenas, isso reiterando a necessidade de uma decisão rápida por parte da Justiça. Isso se dá pelas perfurações, né? A ação, ela cita aí uma reportagem que foi publicada pela imprensa no dia 24 de julho, na qual a Potássio do Brasil admite a compra de território indígena e a execução de intervenções no local, como perfuração de poços de água e também a supressão vegetal. E em determinado trecho dessa reportagem, o dono da empresa invalida a existência dessas áreas de floresta no local, como se os atos praticados consistissem apenas em limpeza de território. No entanto, conforme visto aí durante a inspeção judicial no ano de 2022, que foi realizado pelo Ministério Público e pela Justiça, nessa região há várias áreas de uso tradicional, como florestas, animais, entre outros, e inclusive a mineradora também anuncia que irá perfurar os poços com quase 1.000 metros de profundidade nos próximos 3 meses, e nos termos do texto, com a criação de enormes câmaras subterrâneas. Essa ação recorda que os poços ficam justamente na área de uso tradicional da comunidade indígena Soares, muito próximo inclusive da área de moradias dos indígenas. Também foram relatadas novas ameaças contra os indígenas que defendem seus territórios tradicionais e são contrários às violações da empresa Potássio na região. E é por isso, Karine e Carlão, que o Ministério Público Federal está pedindo isso, uma decisão urgente da Justiça aí sobre essa exploração da potássio ali em Altazes, que tem sido feito ali em território indígena e está prejudicando ali a comunidade também. Tá certo. Legal, muitíssimo obrigada, André Meirelles, pelas informações. Agora 6h53, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Então, Carlão, vamos falar com a Blink. Blink, então, a gente sabe que agora temos 7 candidatos, todos bonitinhos, homologados, tudo direitinho, para disputar, né, Carlão, a Prefeitura de Manaus. Sim. E a campanha parece que começa nesta sexta-feira de fato, que é quando os candidatos vão poder divulgar os números e até pedir votos, é isso? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Sim, os candidatos agora, os 7 candidatos a prefeito de Manaus já estão prontos aí, só aguardando chegar o dia 16 para poder falar aquele vote em mim. E aí eles vão poder fazer campanha de verdade, valendo. A gente vai passar a ouvir aí todos os jingles e números e tudo. O que não pode fazer ainda, mesmo depois do dia 16, é fazer vídeo para rede social, falando mal do coleguinha e impulsionando isso. Até pode falar mal, pode dizer para não votar e tudo mais, mas não pode impulsionar, que é aquele recurso que as redes sociais dão pra gente, de pagar ali, né, dar um valor, e aí você faz esse vídeo rodar para mais pessoas. Isso não vai poder. Agora, por que eles estão aptos? Tá tudo certo.
porque eles fizeram aí o registro da campanha, né? Da candidatura, quer dizer. Hoje faltava só a Mamandel fazer essa última parte, que é realmente ali mandar os dados, falar dos bens, fazer o plano de negócios, enviar o plano de negócios. E aí não tem regra, para você ver como não tem regra. Por exemplo, a maioria dos candidatos apresentaram planos de 7 páginas. A Mamandel foi o que mais destoou disso, né? Que apresentou ali um plano de 620 páginas. Ele disse até que esse foi o motivo de demorar para fazer ali a candidatura, para subir, porque o arquivo não estava suportando. Bem, essa é a versão do candidato. Tivemos outros também, por exemplo, Alberto Neto. Ele apresentou um plano de governo de 73 páginas. Eu confesso que ainda não olhei esses planos, mas é porque eles chegaram todos agora, né? Então eu quero observar cada um ali, até porque para a gente entrevistar, para a gente fazer perguntas, para perguntar assim, por exemplo, no plano, você pode propor que, enfim, eu vou fazer a fumaça ir embora com grandes ventiladores. Você pode propor. Só que cabe ao jornalista, ou enfim, a quem tiver essa oportunidade, normalmente somos nós aqui da comunicação, perguntar, ok, como é que o senhor pretende fazer isso? Que potência vai ter esse ventilador? Onde é que compra? Tudo mais. Então, para a gente poder fazer as perguntas que vão ajudar um eleitor, enfim, né, a tomar sua decisão da melhor maneira, a gente precisa conhecer o que eles estão propondo. Então, por isso, esse documento é bem importante. Aí, claro, a gente pode explorar ali outras informações, né, que vem nesse espaço. Eles precisam fazer a declaração de bens, como a gente já conversou outros dias. A gente consegue ver se é compatível aquilo que ele declara com aquilo que ele ostenta, digamos assim. E matérias surgem nessa área. Lembrando que direito eleitoral tem um período diferente, né? Um prazo diferente dos outros. Então, tem prazos de horas, tem prazos de dias, e não são dias úteis, porque uma campanha dura 45 dias. Então, você não tem como dar um espaço de tempo muito grande para analisar um caso, ou de tempo para alguém apresentar um recurso e tudo mais. Esses prazos são curtos e são cumpridos, e são cumpridos de serem feitos, né? São curtos, devem ser obedecidos, e também as multas são altíssimas. Então é um momento bem tenso para quem é advogado de direito eleitoral, para quem é candidato e para gente que cobra, porque tem que acompanhar esse mesmo ritmo. 18 horas. Economia. Os indicadores econômicos de hoje: o dólar fechou em alta de 0,35% e fechou aos R$5,46. O euro fechou em alta de 0,51%, cotado aos R$6. O Bitcoin fechou desvalorizado em 0,6%, comercializado a R$335.290. O Ibovespa fechou em alta de 2,41% aos 323.640 pontos. A inflação no mês de julho ficou 0,38% acima do índice nacional de 0,21% registrado em junho. O resultado foi puxado principalmente pelo preço da gasolina, passagens de avião e energia elétrica. Legal, 6h58, vamos agora conferir outros destaques do dia no Amazonas, do Brasil e no mundo. Olha só, o presidente do Congresso Nacional prorroga medida provisória que visa salvar a Amazonas Energia. Dívidas de partidos políticos podem ser perdoadas pelo Senado com a PEC da anistia. Olha, a Organização Mundial da Saúde volta a declarar emergência em saúde pública global com a varíola dos macacos. O Ministério Público Federal solicita apreciação urgente de pedido contra a exploração de potássio em Altazes, no Amazonas. E o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, autoriza a estrada digital para conectar regiões da Amazônia. Agora em Manaus, 6h59. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Uma notícia nada boa para a educação no Amazonas. O Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, divulgaram hoje o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2023. E de acordo com o indicador, o Amazonas alcançou 5,7 pontos nos anos iniciais do ensino fundamental de 1º ao 5º ano. O resultado representa um avanço de apenas 0,3 ponto a mais do que a meta estabelecida para o Estado no primeiro ciclo do IDEB de 2007 a 2021. Nos anos finais do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, o Amazonas alcançou a meta com 4,8 pontos. E no ensino médio, um dos mais importantes para o futuro dos jovens, registrou 3,8 pontos. Com essa nota, ficou abaixo da meta do IDEB, projetada para o Estado. Só para lembrar, o IDEB é uma das principais medidas da qualidade de ensino no país. E os dados divulgados hoje mostram que no Amazonas é preciso sim avançar muito para que a maioria dos jovens alcancem um ensino de excelência. E esses mesmos dados apontam para uma ameaça no futuro de toda uma geração que pode ficar para trás na história do desenvolvimento econômico e social do país. 18 horas. 7 em ponto, Karine, boa noite. Boa noite, obrigada pela sua companhia, um beijo e até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.